João, já falei muito hoje. Desculpa. Gravando. Suzete. Bem, boa tarde, pessoal. Agradeço a presença de todo mundo que está agora nessa mesa, da mesa 13 aqui do Terceira Retina, Tendência e Futuro. Agradeço a Suzete pelo convite, ao Gilberto que não está aqui. Agradeço a participação no momento aqui do Marcos, Cusiol, do Alexandre Braga, do João Massarolo, que está aqui presente na mesa. Penso que já foi notificado vocês teriam 15 minutos, né, de apresentação para cada um dos trabalhos. Vocês fiquem à vontade para se apresentar no momento quando começar a fala de vocês. Acho que a gente pode seguir a ordem que está aqui na programação, sendo que eu falo por último, tá? Para ficar justo. Então, João, aqui na programação tu tá como primeiro, depois o Alexandre, depois o Marcos. Tudo bem para ti, João? Tranquilo. Então, pode ficar à vontade, João. 15 minutinhos. Bom, você me avisa aí quando foram os horários? Sim, claro. Dá um toque. O tema nosso é desafio, tendências, coisa assim, né? Tendência e futuro. Tendência e futuro. Bom, se for pensar em termos de relações, para uma pessoa como eu que tem 60 anos, falar em tendência e futuro é furada, porque quem já tem 60 anos não tem a malícia, não está interessado na malícia mais. E os jovens não têm mais malícia. Então, quem tem 60 anos vai viver uma solidão eterna, não tem mais diálogo. Sobre o que nos diz respeito, eu acho que um elemento assim que é comum para todos nós é essa mudança mesmo da infraestrutura da internet, né? A internet, o 5G realmente é o ponto de mudança aí que nós temos agora pela frente e que vai alterar então todo o ecossistema praticamente de trabalho, né? Acho que esse é um ponto central. E dentro disso, dentro dessas mudanças, acho que cada um tem uma perspectiva que vai da inteligência artificial, internet das coisas, e no caso do cinema e da própria audiovisual, a tendência é que a produção virtual se consolide como um modelo de trabalho, coisa que, por exemplo, a Globo já fez isso, já se transformando numa empresa de MediaTek, quer dizer, uma empresa de tecnologia que trabalha com mídia, essa convergência, e nesse aspecto, primeiro que tem uma nova configuração, né, do próprio trabalho, que eu acho que é uma coisa importante de se colocar com perspectiva, e tudo isso vem dentro de um chavão, né, de um termo que cada época nós temos esses termos. Hoje se fala muito, né, da plataformização da cultura, que ao mesmo tempo que 10 anos atrás, através do N. que a gente falava da convergência, né, de mídia, que há 20 anos a gente falava 30 anos falava de cibercultura, né? São esses termos. Agora, do momento, é esse termo, né, a plataformização da cultura, e no caso meu, como venho do audiovisual, do cinema, etc., então, a preocupação é exatamente com essa plataformização do campo mesmo, né, do audiovisual. E então o que chama atenção é essa mudança estrutural, aonde que as relações mesmo, né, de trabalho mudam porque, né, num conceito de plataforma também são vários, são inúmeros que existem, né? E nós estamos então vivendo um momento onde que essas questões estão se definindo bastante. Mas, basicamente, uma plataforma pressupõe um trabalho multicanal, vamos assim dizer, com múltiplas mídias, né? Então, o que a gente observa na Globo é que, com o trabalho virtual, ninguém mais tem uma presença física necessariamente, mas da captação, edição, finalização, toda ela é feita online, simultaneamente, por diferentes telas, né? Que é algo bastante incompreensível para o mundo analógico, até pouco tempo, como se pensava. E essas, então, além de você trabalhar com múltiplas telas, né, há muitos diferentes tipos de profissionais, né, de produtores de conteúdos que se articulam para trabalhar.
porque não se pensa mais numa tela, mas pensa em telas simultâneas. Então, aí começa um diferencial que exatamente, pensando até em termos educacionais, né, a formação desses profissionais que trabalham com as telas, com essas telas, essas novas, esses conglomerados, né, de funções que agora se articulam dentro desse trabalho, né, com essas mudanças. Nós temos novos perfis, né, necessariamente novos perfis, que não é mais antigos, não é uma produtora de vídeo, como a gente chamava, uma produtora de cinema. Nós temos que trabalhar necessariamente com uma interface no campo do design, com uma interface no campo da tecnologia, com os criativos propriamente dito, enfim, e com pensamento estético, quer dizer, muito, né, acentuado na questão da imagem digital, que é outro tema que está sendo discutido aqui nesse encontro. Eu acho que todos os aspectos que nós estamos trabalhando nesse encontro hoje estão sendo incorporados pelo fazer do audiovisual, né? Que já é uma tendência mais antiga, né? De certo modo, essa convergência começa lá com o surgimento do vídeo, onde que vem a questão do vídeo arte, onde as questões então do tratamento, manipulação, composição da imagem, né, o tratamento de imagem começa a se tornar um dado da realidade. E esse campo só vem crescendo, né? Tanto que hoje o novo Estatuto da Imagem é exatamente um estatuto criado pelo design da imagem, não mais pelo cineasta, pelo produtor. Há um design que se pensa na imagem e esse design que é o discutido, né? Então, a minha questão aqui como tendência, como o futuro do trabalho da cultura, mas do audiovisual, né? Como é que exatamente esse processo todo de plataformização interfere na produção audiovisual. Para mim, já é uma questão suficiente para se debruçar aí até 2030, no mínimo, quando a gente vai aprender de novo a trabalhar. É como se fosse uma reinvenção completa das ferramentas do começo do século XX, agora vai ter aí, nessas décadas de 20, 30, um amadurecimento que a gente pode chamar de uma linguagem, de uma estética, de uma proposta de trabalho, de configuração, de produção de trabalho, de modelo econômico, né? Para mim, está tudo em aberto, de novo. Estamos reconfigurando todo esse processo, né? Então, como é que esse processo de plataformização da cultura interfere no trabalho de criação do audiovisual, né? Como eu estava falando antes. Esse é o principal, né, o principal tema, eu acho. Pensando como ferramenta o 5G e outros, e essas demandas de novos profissionais, né, nós temos um outro fator que eu acho assim que é bastante complexo, que não fecha muito bem, porque nessas questões mais diretamente ligadas à tecnologia, à técnica, é mais fácil de compreender as mudanças, o que está em jogo, né? Mas quando a gente se refere na questão desse consumidor, que agora é um criador também, né, e a participação desse sujeito, né, que muitos chamam de prosumidor, a incorporação deles no processo, né, desse trabalho é realmente uma incógnita, assim, é uma coisa que eu não vejo com bons olhos a noção hoje que nós temos, né, dessa participação, porque ela teve um momento inicial de muita euforia, o fã, o consumidor, realmente ele é ativo, ele é o cara que nas redes sociais, nos sites e nos fóruns, ele determina muito o caminho da produção, mas, ao mesmo tempo, há um jogo, né, com os grandes conglomerados, né, do qual, vamos assim dizer, é um trabalho que ele faz que você não sabe bem se está do lado criativo ou do lado gerencial desse projeto, né? E o que eu receio muito, pelo que a Zuboff e outros pensadores das plataformas colocam, o trabalho gerencial está se impondo sobre o trabalho criativo nas plataformas, né, de criação. E é nesse novo planejamento que nós vamos ver o processo de criação artístico mais geral nesse século XXI, né? Sobre um novo planejamento e não necessariamente numa inovação, como se fala abertamente. Não tem nada de inovação nesse aspecto. Nós estamos entrando num período de novo gerenciamento dos processos criativos.
uma nova forma de planificação, mas em termos de processos criativos, eu diria que não consigo visualizar qual seria uma tendência que seria, vamos assim dizer, retomando o que aconteceu, né, nas artes no começo do século XX, né, com todos aqueles movimentos que causaram impacto, né, a própria ideia de modernidade, de modernismo, em todos os campos, no teatro, nas artes plásticas, enfim, e considerando o século XXI, com todas as mudanças de ferramenta, nós não temos mais as mesmas propostas, né? Nós temos uma visão muito mais clara de um processo de planejamento que as próprias tecnologias, as próprias empresas estão trazendo. Com isso, quer dizer assim, uma ideia de monetização do trabalho criativo, mais do que propriamente ênfase em processos criativos, né? A gente tem uma pressão muito grande sobre esse campo. Então, acho assim, e a participação desse sujeito que é o consumidor e, ao mesmo tempo, um produtor, é um parceiro, é ele que dá o equilíbrio, né? É ele que me parece que é o fiel da balança desse processo de criação no século XXI. Para onde ele tender, nós, criadores, vamos junto, né? E me parece que isso quer dizer, hoje ele faz muito mais o jogo gerencial das empresas do que está a favor do criativo, né? Há um certo conflito no processo de criação com os criadores e há uma certa normalização a respeito do que é o gerenciamento de um projeto, que dizer, isso aí eu vejo como um problema muito sério para se avançar, né, num diálogo onde que essa, vamos assim dizer, da democratização, né, dos processos criativos e onde que a criatividade, de uma maneira ou colaborativa ou participativa, realmente ela se efetiva. Eu não vejo muita experiência nesse aspecto, né? Vejo que precisaria pensar mais pelas ferramentas que nós temos hoje, né, nesses processos. Bom, Dário, mais ou menos de início seria isso. Acho que observações iniciais para também depois a gente fazer um debate. Acho que isso queria dizer assim que eu considero talvez os pontos mais relevantes, que depois posso até voltar aí a falar para todo mundo, ouvir todo mundo também. Porque não é fácil, né, falar do futuro, das tendências. Mas eu acho assim, temos mais 10 anos, aí até o final de 2030, a noção de plataformização e os processos envolvendo todos os campos, eles vão tomar uma forma, né? E então a gente está vivendo isso agora, né? Bastante. Coisas de transformação ainda, né? Demais. Bem, agradeço a fala do João, né? Lembrando aí quem já chegou atrasado agora na sala, só lembrando que a gente vai começar então na fala dos convidados, né? E depois a gente abre para o debate. Então, na ordem, eu vou pedir que o Alexandre Braga faça a sua fala, né? 15 minutinhos, e depois passamos para o Marcos. Obrigado. Oi, boa tarde a todos. Prazer, Marcos, eu já conhecia, né, lá da INB, né? É porque a gente fez aquele projeto lá com o Itaú Cultural, né? Já faz bastante tempo, né? Lembro, tudo bem. Nossa. O João tem um livro dele aqui, mas não conhecia, né? Estamos conhecendo. É verdade. Estamos agora. Então, bom, gente, para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Braga, né? A minha área de pesquisa é interação humano-computador, né? Eu tenho desde o mestrado, doutorado, disciplinas que eu ministro tanto na graduação quanto na pós, são todas nessa área de ergonomia, usabilidade, interação com o usuário, experiência do usuário. Tem sido bem essa área que eu tenho estudado aí nos últimos anos, né? E, bom, pensando em tendências, né, nessa área, pensando no design de interação, na interação e experiência do usuário, né, nessa área, para falar um pouco sobre futuro, né, dessa área, eu recentemente vi uma palestra, e até comentar sobre isso, de um pesquisador da área de interação humano-computacional chamado Ben Schneiderman, e ele fala que a tendência agora não é mais
a interação humano-computador centrada no usuário. Ele fala que a tendência vai ser a inteligência artificial centrada no ser humano, né? Que se a gente buscar um pouquinho do histórico aí da interação humano-computador, ela tem sido muito discutida nas últimas décadas, pelo menos aí desde o início dos anos 90, né? A gente tem as publicações, né, do Donald Norman, né, que escreveu o Design do Dia a Dia, que acho que é a obra mais importante na área, né? Onde ele fala que desde um, né, produto que seja computacional ou mesmo físico, né, a ideia de experiência do usuário é entender como que o usuário, né, esse consumidor, né, ele experiencia, né, enquanto ele se relaciona com o produto. Então, desde quando ele vê o produto na prateleira ou, né, numa loja virtual, quando ele chega em casa, abre a embalagem. Então, assim, todo o processo, né, o Donald Norman chega a dizer que até mesmo quando o usuário fala sobre o produto, né, mesmo sem estar próximo dele, né, isso faz parte da experiência do usuário, né. E aí, com o passar do tempo, né, essa discussão, né, ela vai se ampliando, né, principalmente quando a gente começa a ter quando a gente começa a utilizar mais o ambiente digital a partir aí da segunda metade da década de 2000, né? Então você começa a ter uma série de profissionais, né? Tinha o arquiteto da informação, depois ele vira o designer de interação, aquele que cuida da experiência do usuário, né? Então a gente vê crescer essa necessidade, né, de que o produto, né, esteja cada vez mais bem adaptado ao usuário, né? Essa é a preocupação de toda a discussão em torno da interação humano-computador, né? E aí, o que acontece, né? Nesse processo, né, então, de design com foco no usuário, né, esse pesquisador Ben Schneiderman, que também é da área de IHC, né, ele começou a falar sobre esse novo conceito que é a inteligência artificial centrada no usuário. Então, ele chama esse tópico de Human-Centered AI. E aí, como eu tinha falado, ele apresentou uma palestra aqui no Brasil, alguns meses atrás, né? E aí algumas considerações que ele fez, que tem relação com o que a gente procura observar quando estuda, né, a experiência do usuário, estuda, né, o design de interação, né? Então, ele coloca o seguinte, né, algumas considerações, que eu vou colocar aqui, depois algumas conclusões que a gente pode chegar, né? Ele fala que nos últimos 10 anos, pelo menos, né, a pesquisa, evidentemente, inteligência artificial cresceu demais, né, em especial machine learning, né, que passou a envolver a inteligência artificial em muitos outros tipos de sistema em diferentes áreas, né, além da sua área original, que é a ciência da computação, né. E aí, para esse autor que eu estou citando aqui, esse crescimento da inteligência artificial no nosso dia a dia, ela pode ser melhorada se os designers começarem a pensar na inteligência artificial centrada no ser humano, quer dizer, pensar os fatores humanos que já são considerados num projeto de design centrado no usuário, quer dizer, todos aqueles processos de usabilidade, de pesquisa com o usuário, prototipagem, né, iteração, testes de usabilidade. Esse método todo de projeto, ele sempre buscou, né, oferecer ao usuário controle total, esse que é o ponto, né? É sempre pensando em oferecer para o usuário controle total sobre as interações em qualquer tipo de produto, principalmente produtos computacionais que a gente possa oferecer. Agora, para produtos que funcionam, que é o que a gente mais vê sendo introduzido cada vez mais, né, no campo aí do design de interação, sim, não só, né, mas produtos e sistemas ao longo aí em tudo que a gente interage, né? Então, assim, produtos que funcionam a partir de inteligência artificial, aí é preciso repensar até onde vai o controle do usuário e a automação do sistema, né? Quer dizer, com o objetivo, né, de melhorar, né, e o alcance que as pessoas têm na realização das suas tarefas. Então,
o ponto de partida aqui é uma matriz de controle da automação, a proposta, né? O Dário, pode compartilhar a tela? Está liberado? Eu queria mostrar aqui uma imagem. Tá, Suzette, acho que a Suzette deve ter liberado, que ela tá como host. Ah, tá. Vê se tu consegue Vou no tentar. share screen. Não, também acho que dá. Deu. Esse pequeno gráfico aqui. Então, é o seguinte, a origem dessa análise que a gente está vendo aí vem de um livro desse próprio Ben Schneiderman, só que é um livro mais antigo, que chamava Designing the User Interface. E ali ele diz o seguinte, que se buscava um equilíbrio entre o controle humano e a automação do computador. E aí, quando a gente olha para esse gráfico, a gente fica com a sensação de que o designer tem que decidir, né, entre um ou outro, né, o controle ou a automação. Agora, nesse novo universo que a gente está vivendo hoje, da inteligência artificial aparecendo, né, não apenas, né, como a gente falou, na área da computação, mas em praticamente todas as áreas, né, a gente tem um desafio diferente, que é tentar garantir o controle do ser humano, enquanto você aumenta, né, a automação do computador, dos dispositivos, né? E a princípio pode parecer uma contradição, né? Porque a automação, né, ela pode ser o inverso, né, do controle humano. Mas a intenção de atingir esse padrão aí vai sendo descrita por essa outra matriz que o Ben Schneiderman também propõe, né? Que é o principal objetivo desse conceito, né, de inteligência artificial centrada no ser humano, que é tentar manter aqui, né, nesses quadrantes aqui dessa matriz, né, onde a gente tem, de um lado, o controle humano, do outro, a automação computacional, e que vai aumentando, né, para cima e diminuindo aqui para baixo. Aí ele dá alguns exemplos, né, alguns interessantes. Por exemplo, uma mina terrestre, né, é um tipo de artefato que tem baixíssimo controle, né, tanto do sistema quanto do ser humano, tanto que, né, depois que acaba uma guerra civil numa determinada área, nem o cara que plantou a mina consegue desarmar ela, né? Agora, quando ele fala que se tem um controle alto do ser humano e pouquíssima automação, justamente um piano, uma bicicleta, quer dizer, objetos com os quais a gente interage, né, 100% pela nossa habilidade, né? Um produto, por exemplo, como um airbag de carro, ele tem um controle, uma automação alta e nenhum controle do ser humano, né? E aqui, né, ele coloca aqui um elevador, alguns outros produtos, mas um interessante da gente destacar aqui é a câmera do celular, né, que tem um controle alto, né, do usuário e também uma automação elevada, né? Por que isso acontece, né? O ponto aqui. Esse exemplo da câmera, ele é interessante porque o processo, se a gente for pensar no processo criativo, né, do autor da foto, de quem está manuseando o dispositivo, ele tem ali todo o domínio da ferramenta, a autoria do material é dele. Agora, essa inteligência artificial seria responsável por exemplo, ajustar a iluminação, reduzir, né, algum erro, caso, né, a foto saia tremida, né, e alguns filtros que são, inclusive, capazes de identificar, né, o rosto humano, uma série de outros fatores, né. Então, esse exemplo da câmera, que a gente pode considerar uma boa mistura, né, entre o que é a intenção do usuário, o que é uma ação de automação do sistema, né, mas aí a gente classifica essa automação como uma automação na qual a gente pode confiar. Esse que é o ponto, né? Ela é uma automação segura, né? Ou, por exemplo, se a gente entrar não tem um site aqui chamado Witchbook, que também usa, né, de inteligência artificial para nos ajudar, né? Se a gente, deixa eu pegar aqui de novo a tela, estou cronometrando aqui, tá? Deixa eu abrir aqui. É o Witchbook.
que é bem interessante, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ó, você quer escolher um livro, né? Então, você escolhe até 4 sliders, né? E coloca aqui, é um livro feliz, né? Ou um livro triste, né? E aí você vai acrescentando outras características, né? Ah, é um livro engraçado, né? Ou um livro sério. De repente é um livro engraçado, mas triste, um humor ácido, né? Ah, é um que, né? Por exemplo, fácil de ler ou né? Vai precisar que você pense bastante, né? Tem até com relação ao conteúdo sexual. Então, né? Aqui curto, né? Então, tanto com relação à estrutura do livro quanto de conteúdo, e conforme você vai mudando aqui, ele vai te sugerindo outros títulos, né? Então, são alguns exemplos, né, aqui de inteligência artificial centrada no usuário, quer dizer, é você conseguir dar controle para o usuário, mas, ao mesmo tempo, a inteligência artificial do sistema vai colaborando, né, com as escolhas do usuário. Agora, quando a gente começa a ampliar esse pensamento, né, da percepção sobre a automação como algo crítico, né, é quando existe ainda, né, a gente ainda está naquela ponta do gráfico, mas o que garante, por exemplo, segurança, né, confiança no sistema. Então, a gente chegar, acho que o exemplo, né, mais em alta agora, né, o carro da Tesla, né, é a automação, né, é o carro que dirige sozinho, né, o sistema autopilot, né. Mas aí é interessante porque eu já estava pensando, né, nesse exemplo ontem. Eu vi que hoje, 17/11, saiu uma matéria na Folha de São Paulo falando que um cara dirigindo, né, um Tesla Autopilot aqui no Brasil foi pego e multado na Imigrantes porque ele ligou o Autopilot e começou a dormir. Pegaram o cara. Não foi hoje, né, mas hoje que saiu a matéria. O cara, eu nem sabia que tinha esse carro no Brasil já. E o cara dormiu no volante e deixou ali na Imigrantes o carro sozinho, né, de acordo com, né, o que a empresa promete, né, ele funciona, o GPS, ele muda de faixa, sabendo se tem carro ou não, para no farol vermelho, né? Agora, é um cara corajoso. Eu não teria coragem. Diz que nos Estados Unidos os caras vão para o banco de trás dormir e deixam o carro. Cara, eu acho que isso daí, não, mas assim, nem se tivesse totalmente aprovado em todos os sistemas de segurança, teria coragem de ir para o banco de trás. É como avião, né? Dormir e tal. Agora, o problema é o seguinte: nos Estados Unidos, agora, já tem pelo menos 11 acidentes fatais envolvendo esse carro da Tesla, né? Então, a empresa se tornou alvo de investigação da agência federal que cuida da segurança nas rodovias dos Estados Unidos, né? Então, quando esse assunto, né, vem em pauta, né, e tem uma pergunta interessante, né, que a gente poderia fazer, né? O seguro, a companhia de seguro de carro normal, para um carro desse deveria ser mais caro ou mais barato, né? Eu fico aqui me perguntando como que a seguradora vai interpretar isso, né? Aí a gente junta com isso o fato de que existe um site, né, chamado que é tesladeaths.com, onde estão reportadas todas as mortes que aconteceram com carros da Tesla. Porém, no site não está registrado se foi com a função autopilot ou não. Mas lá já tem registrado 200 mortes. Acho que ele existe, eu não sei desde quando, né? Estou vendo postagens recentes, né? Então, assim, qual que é a conclusão que a gente chega aqui, né? Uma tendência, né? Quando a gente vê uma agência reguladora nos Estados Unidos investigando, quando a gente começa a envolver, por exemplo, uma seguradora, né? Então, a conclusão pode ser, assim, talvez por meio dessa intervenção, que pode envolver regras de governança, ou mesmo companhias de seguro privadas, não apenas o governo, mas
a gente percebe aqui algo até meio contraditório, né? Parece que quanto mais autômato vai se tornando um sistema, mais ele vai demandar um certo controle, né? Até garantir que ele tenha, por exemplo, segurança, né, de uma câmera, né, com todas aquelas funções que a gente falou. Então, eu penso que a tendência é essa, né? Tentar manter, né, a inteligência artificial, né, por mais que isso possa ser, né, um grande produto comercial, a tendência é que ela seja regulada até que a gente possa garantir a segurança para quem utiliza, né? Acredito que nessa área de interação, design de interação, é uma tendência no momento. Acho que é isso. Certinho, obrigado, Alexandre. Vamos depois voltar a esse debate aí sobre o que fazer com as IAs. Agora eu passo a palavra para o Marcos. Fique à vontade, Marcos. Estou aqui. Primeiro, deixa eu agradecer, excelente, João, Alexandre. Eu quero falar um pouquinho sobre o núcleo duro da computação, porque, basicamente, isso vem da minha pesquisa. Eu programo desde a década de 90, né, desde o milênio passado, e a minha pesquisa acadêmica foi em cima de inteligência artificial para personagens de videogames, né? Especificamente, isso sempre me interessou. E o que eu queria falar um pouquinho sobre a tendência da computação digital e sobre um futuro possível. O futuro não se conhece, não se sabe, mas existe também uma tendência para o futuro, que é uma forma diferente de computação. Basicamente, eu tenho algumas imagens aqui, eu vou compartilhar. E só um instantinho. Sem som, são só imagens. Espero que esteja aí tudo certo. E apontador laser. Esse gráfico, tudo certo, não? Esse gráfico, ele foi originalmente proposto pelo Hans Moravec em 97, e essa versão aqui ela foi atualizada em 2011 por uma empresa que estava usando isso para falar da famosa, famigerada singularidade. O que nos interessa é muito menos a singularidade em si, que é o momento em que as máquinas supostamente ultrapassariam os seres humanos, mas perceber que existe uma tendência muito clara nessa evolução da computação, não apenas digital. Esse gráfico que o Hans Moravec propôs, como eu disse, em 1997, e basicamente é o seguinte: várias máquinas que fazem processamento de dados ao longo dos anos, e ele calcula para cada $1.000 de custo da máquina, quantas instruções por segundo ela é capaz de executar. Isso para evitar, para deixar mais homogênea a comparação, né? Um celular desse modo pode ser comparado com um supercomputador, porque o supercomputador custa muito mais. Quantas instruções ele faz por $1.000, quantas instruções um celular topo de linha faz por $1.000. E o gráfico é extremamente coerente. Ele vem se mantendo desde aqui 1900. A primeira é uma estimativa da máquina analítica, né, do Babbage, que nunca foi construída totalmente, mas se tem uma ideia de quanto que ela geraria de instruções por segundo. Primeiro os computadores eletromecânicos, depois os que usavam relés, válvulas, transistores e circuitos integrados. Esse gráfico é uma projeção logarítmica, então ele engana muito. Essa curva, se fosse no proporcional, ela seria praticamente uma reta para cima. Mas ele vem crescendo e vem se mantendo. Parou aqui em 2011, mas resultados mais atuais mostram que isso vem se mantendo dentro da curva. Bom, o Hans Moravec fez uma comparação às vezes um pouco perigosa de se fazer, mas eu considero muito interessante nesse caso. Ele comparou o poder de processamento para cada $1.000 com cérebros biológicos, né? Como que ele fez isso?
considerando que cada neurônio do cérebro se conecta a X neurônios, ele demora certo tempo para disparar. Então, é a capacidade de processamento física de um cérebro biológico. Isso, na época, né, em 1997, que ele propôs o gráfico, a comparação de $1.000 de processamento, aproximadamente um computador pessoal topo de linha. $1.000 de processamento equivalia ao cérebro de uma aranha, né? E nessa curva já se previa para 2015, foi feita em 2011, que $1.000 de processamento seria equivalente ao cérebro de um camundongo. Isso não aconteceu em 2015, aconteceu em 2012, aproximadamente. Aconteceu antes da curva, o ponto estaria um pouquinho para baixo. E nessa tendência, em 2023, $1.000 de processamento equivaleriam à capacidade de um cérebro humano, né? Não para por aí, se a curva se mantiver, em 2045 ultrapassaria todos os cérebros humanos do planeta. Então, isso não quer dizer que em 2023 as máquinas serão tão inteligentes quanto nós. E para isso depende do software que vai ser usado, né? Significa que nessa estimativa que o Hans Moravec fez, em 2023, $1.000 de processamento teria um poder aproximado igual ao de um cérebro humano. E, no fundo, essa proposta do Moravec, eu acompanho desde algum tempo, ela me parece extremamente interessante, porque ela explica algumas coisas que estão acontecendo no dia a dia, não que explica, ela dá base para que se entenda algumas coisas importantes. Por que se fala tanto de inteligência artificial hoje? Por que se fala tanto, por exemplo, de algoritmos genéticos usados para design de objetos, de aviões, de estruturas? Não porque esses algoritmos não existissem, né? O algoritmo genético, por exemplo, é da década de 70, porque hoje existe capacidade de processamento para que algoritmos assim deem resultados impressionantes, não? A própria simulação simplificada, é bom que se diga, do funcionamento do cérebro, que são as redes neurais, tem dado resultados também impressionantes, reconhecimento de fala, reconhecimento de imagens, né? Suas imagens Google sabendo que aquela foto é de um cachorro, isso não é trivial, isso é algo, em termos de algoritmo, de programa, é algo difícil de se propor, mas esse tipo de algoritmo consegue extrair esse tipo de informação. De novo, não quero comparar a inteligência de um algoritmo com a inteligência humana, acho que nunca serão iguais, mas o que eu queria trazer aqui é que o ritmo de crescimento, a tendência de crescimento da inteligência, entre aspas, não gosto muito de usar inteligência para máquinas, mas essa capacidade de processamento, ela cresce de uma maneira vertiginosa, literalmente vertiginosa, e não dá sinais de parar. Isso é uma tendência, né? Para dar um exemplo dessa tendência, e aqui falamos unicamente de computação digital, eu queria falar brevemente de um algoritmo específico, que são as famosas redes generativas adversárias. Não sei se alguém já ouviu, mas esse algoritmo é o algoritmo que está por trás do deepfake, de se colocar um rosto de uma pessoa num outro ator, não? E ele é bastante usado. Hoje em dia existem algoritmos acessíveis pela internet que podem ser rodados e que geram resultados impressionantes. Mas ele é uma junção um pouco do algoritmo genético, não é, tá? Mas em termos de função, o algoritmo genético que propõe soluções e tenta achar melhores soluções para algum tipo de problema, com a rede neural, que é um algoritmo que busca padrões, reconhecimento de padrões em cima de uma massa de dados. E, muito rapidamente, são duas redes, uma é a geradora, ela gera exemplos fakes de qualquer coisa, pode ser de uma estrutura, pode ser de uma foto, pode ser de uma música, e está aparecendo uma mensagem que participantes podem ver a sua apresentação agora. Espero que
já pudessem ver antes disso, mas vamos lá. Não, dá Eu já estava vendo. para os apareceu. um certo delay essa informação. O algoritmo está me boicotando aqui, que eu estou falando mal deles, mas, na verdade, a rede generativa adversária, as redes plural generativas adversárias, existe um discriminador, que é algo que funciona mais como uma simulação muito simplificada de uma rede de neurônios, que tem uma base de dados muito grande e compara os exemplos fake, né, os exemplos artificiais gerados pela rede geradora, e diz, olha, isso parece fazer parte desses exemplos reais, né? Ou isso não parece fazer parte desses exemplos reais. Essa informação de quanto próxima ela parece ser dos exemplos reais volta para a rede geradora e treina essa rede geradora, que trabalha sempre com um conjunto de variáveis, que é o espaço de latência. Seria basicamente as possibilidades do código genético do que vai ser gerado aqui, o que quer que seja. Para dar um exemplo real, falando de imagens, né? Então, suponham que a gente pegue fotos de pessoas recolhidas na internet. Quando eu falo fotos, eu digo milhões de fotos. É um algoritmo que trabalha com dados, com um volume muito grande de dados. E o gerador vai tentando fazer imagens que pareçam com pessoas. Ele não sabe como é uma pessoa, porque o algoritmo gerador não tem nenhuma ligação com os exemplos reais. Mas ele vai recebendo mensagens do discriminador dizendo, olha, essa está melhor, essa está ruim, essa está muito boa. E com isso vai treinando. Um exemplo de algoritmo que gera imagens usando um programa que gera imagens usando esse algoritmo é um exemplo da NVIDIA, que justamente usa essas redes. E esses rostos todos foram gerados pelo esse algoritmo da NVIDIA. Nenhum desses rostos existem, né? Eles foram gerados, são rostos fake, né? Eles foram gerados dessa forma com esse algoritmo. E existem algumas dicas para identificar um rosto gerado assim. O fundo, ele nunca parece claro, ele sempre é um fundo estranho ou homogêneo, né? O algoritmo, em princípio, não se preocupa com o fundo, se preocupa com o rosto parecer crível, né? Parecer que faz parte daquele grande conjunto de imagens reais. E isso tem usos, infelizmente, não muito bons, né? Perfis fakes de redes sociais usam algoritmos desse tipo, para gerar pessoas que absolutamente parecem reais, com rugas, com defeitinhos na pele, o sorriso, né, um pouco assimétrico. Então, é disso que falamos nessas tendências. Pois bem, muito rapidamente também, porque eu sei que o nosso tempo é curto, eu queria voltar na computação digital, e a proposta da computação digital vem de um paper do Alan Turing, de 1937, que hoje é conhecida como a máquina de Turing. Ele chamou essa proposta da máquina computadora universal, 1937, tem um certo tempo aí. E ela trabalhava com uma fita de papel em que eram impressas zeros e uns. Na verdade, ele falava de um conjunto de caracteres finito, mas zeros e uns são mais fáceis para os engenheiros escolhem os conjuntos menores. Um cabeçote que lê e escreve zeros e uns, e dependendo do que ele lê, ele pode executar funções muito simples, como, por exemplo, pular uma casa para a direita, pular uma casa para a esquerda, apagar o que está na esquerda, apagar o que está na direita, escrever um se for um zero e vice-versa. Esse é o software. Toda a nossa computação digital hoje, embora tendo sofrido muitos avanços, se baseia nisso. Em 1985, um físico chamado David Deutsch, ele criou esse modelo aqui, que é basicamente um modelo do Turing, mas ele chama de a máquina generalizada, né, quântica. É uma máquina de Turing quântica. E a grande diferença, ela trabalha também com fitas de papel e com conjuntos de caracteres, mas essas fitas e esses cabeçotes, eles se sobrepõem, né?
Não nos interessa a função de transição quântica, mas o que significa isso? É como se fosse muitas, vejam que não são só três, existem os 3 pontos aqui, muitas máquinas de Turing funcionando ao mesmo tempo. A base da computação digital é o bit, a base da computação quântica é o bit quântico. Então, a diferença parece pequena no início. Um bit digital pode representar 0 ou 1, é um ou outro. Então, num momento, ou ele é 0 ou ele é 1. Um bit quântico, por causa da qualidade de superposição quântica, ele também pode representar um 0 ou um 1, mas ele pode, e isso que interessa, representar simultaneamente 0 e 1. Né? Então, ele pode representar 2 valores simultâneos. É aquela história do gato de Schrödinger, que o Schrödinger usou para ilustrar o absurdo dessa situação na vida real. Né? Nunca foi feita essa experiência, mas a mecânica quântica diria que um gato fechado, totalmente fechado numa caixa com material radioativo, que pudesse ou não ter emitido uma partícula e veneno sendo acionado por essa partícula, estaria ao mesmo tempo vivo e morto. Não é que a gente não sabe enquanto não abre a caixa, ele está vivo e morto ao mesmo tempo. Ele usou isso como ilustração para falar de quão diferente é a mecânica quântica do nosso dia a dia, do real. Mas o fato é que os bits quânticos estão 0 e 1 simultaneamente. Esse é o princípio da computação quântica. 0 e 1 simultaneamente não parece muita coisa com um bit. Com 2 bits, nós já temos 4 combinações possíveis, cada 2 bits digitais, um valor a cada instante, desses 4 possíveis. 2 bits quânticos, até 4 valores simultâneos. 4 bits digitais, 16 valores possíveis, um de cada vez, 16 valores simultâneos. 8 bits digitais, 256 valores possíveis, 256 valores simultâneos. Né? Para olhar esses 256 valores que estão aqui simultaneamente, eu precisaria de 256 conjuntos de 8 bits. Né? Não é isso que eu tenho 1 e 1 e 1. E, indo um pouco além, dá para ver que isso é totalmente exponencial. 100 bits digitais, um único valor possível para o digital, 2 elevado a 100 valores simultâneos. Né? Se a gente sobe um pouquinho isso, 256 bits quânticos, né? No digital, ele poderia representar 2 elevado a 256 bits de cada vez, ou 1 por vez, melhor dizendo, entre esses 2 elevado a 256. Nos bits quânticos, todos os 2 elevado a 256 simultaneamente. Esse número é tão grande, mas dá para dar uma referência, porque 2 elevado a 256 é aproximadamente, ou pelo menos por estimativa, o número de átomos no universo conhecido. Então, é um número muito grande. Esse número muito grande estaria simultaneamente em 256 bits quânticos. Isso significa que para armazenar o mesmo número de valores que 256 bits quânticos armazenam simultaneamente, se eu tivesse um computador digital eficiente o suficiente para armazenar um valor de 256 bits por átomo, eu ia precisar só para a memória dele de mais matéria do que toda a matéria do universo conhecido. É desse nível de comparação que nós falamos quando falamos de computação quântica. E eu estou terminando já, eu queria só mostrar rapidamente um computador da década de 60, final da década de 60, o IBM 360, digital. Foi num computador como esse que Valdemar Cordeiro e Jorge Moscati criaram a obra Beabá, em 68, no computador do Instituto de Física da USP. E os computadores quânticos atuais, bastante em formato de protótipo. Esse é um computador da D-Wave, que tem 1024 bits digitais, mas eles não funcionam em sobreposição todos os 1024. A Google comprou um desses computadores em 2017 para criar o próprio computador que nós veremos a seguir. Esse é o IBM Q, que nessa foto ele tinha 20 bits quânticos apenas, e o computador Sycamore, que a Google usou, 2
pesquisadores da Google usaram para a famigerada comprovação da supremacia quântica. 53 bits quânticos. Então, quando falamos de futuro, isso já é o presente, né? Mas nós estamos nessa linha, nessa tendência. O que vem pela frente é bem difícil de imaginar. Obrigado, gente. Vou sair aqui. Obrigado, Marcos. Só para encerrar, então, vou fazer a minha fala e depois a gente abre para debate, tá? Só me apresentando, então, sou o Dário Mesquita, sou professor aqui do curso de Imagem e Som na UFSCar, no Departamento de Artes e Comunicação, no qual sou colega também do professor João Massarola aqui presente. Sou doutorado, tenho um doutorado em Design aqui pela NME Morumbi, né? No programa de pós-graduação em Design aqui recente, com a temática sobre a questão do design transmite como um modo de pensamento para projetar, pensar projetos no sentido multiplataformas. E é um pouco que eu vou tentar falar aqui de forma bem resumida, né? Sobre a questão, porque acaba tendo um pouco de comunicação com o que o João comentou, que é esse desafio que é no sentido de se pensar projetos e se pensar justamente esse profissional, essa pessoa que está nesse gerenciamento, mas que também tem que ter um tipo de voz criativa dentro dos projetos contemporâneos de área de comunicação, que eles já nascem no sentido multiplataforma, no sentido que eles transitam entre meios de comunicações e plataformas de redes sociais ou com plataformas na área da computação da informática e tudo mais, e usa diversos recursos, né? Ou seja, não é mais um sentido de produção de mídia de comunicação de massa tradicional, como se pensava até a década de 90, né, no momento de transição, quando a internet chutou o balde no entendimento de ecossistema de mídia, né? Mas há uma incorporação cada vez mais ampla no sentido de inovação nessa área e há pontos de contato que são pontos de contato problemáticos entre o pessoal da área de comunicação com o pessoal do design, com o pessoal da computação, com o pessoal das ciências dos dados agora, né, com a questão dos algoritmos e a questão de curadorias. Então, a coisa está ficando um pouco imbricada e complicada. E há um principal, que é o foco muito do que eu pesquiso, né, especialmente aqui dentro do grupo Gêmeos, que é aqui da UFSCar, que é justamente a questão participativa, né? Que é a questão do público, que é um público que é extremamente ativo, é um público que ele cria conteúdo nas redes sociais, é um público que ele se apropria do lado criativo das obras, ou seja, eles pegam uma propriedade intelectual, isso eu estou encarando no campo do entretenimento, e eles começam a criar ficções a partir daquilo ali, criam montagens, criam, no caso, como o Márcio comentou a questão, criam deepfakes, né? Tipo, eles colocam rostos de atores em outros filmes que não estão neles, né? Então tem um pouco desse movimento no sentido de apropriação dos meios, né? Que isso é algo que já foi discutido por autores com uma questão do Henry Jenks, né, que trabalhou com a cultura da convergência, a cultura da participação. Foi também um pouco de tempo da Speak Natari aqui no Brasil, isso na década de 60 e 70, quando ele falava que o futuro dos meios de comunicações não era a massificação, não era a questão da multiplicação dos meios, mas era a possibilidade de prototipagem em cima dos meios, ou seja, o público ele criar coisas a partir daquilo ali, criar proposições. Então tem esse desafio no qual o pessoal do criativo, né, na área de comunicação, e a gente está falando muito mais aqui próximo do sentido do audiovisual, aqui do curso de imagem e som, ele não é apenas mais uma pessoa necessariamente criativa, mas acaba tendo um papel meio que gerencial, que é aí o que o João comentou nesse sentido, né, que há essa questão de como é que eu vou trabalhar com essas múltiplas plataformas, num sentido que ele tenha histórias que consigam se desdobrar, que personagens que estão numa rede social, mas que também aparecem num filme, aparecem numa série, né? Nesse sentido, expandir esse mundo, né? Um mundo ficcional de experiência, e também encarar que eu tenho que ter pontos de contato em que o público ele possa participar em algum nível, né? Não totalmente aberto, mas em algum nível ele tem algum nível de participação nesse sentido. Então, essa é um pouco da discussão que eu levei na minha pesquisa, né, de doutorado nesse sentido, como é que a gente pode pensar exatamente em proposições ou modelos de pensamento de projetos, né, que levem em consideração justamente essa questão da participação do público. E dentro da pesquisa existem já
proposições, né, de modelos de projetos no campo do transmídia, né, como ficou mais conhecida a questão das práticas das multiplataformas no campo criativo, mas que eles são extremamente fechados. Eles são voltados para se pensar propriedades intelectuais, que elas transitam pela internet, pelo cinema, pela televisão, e criam um pool, né, de uma propriedade intelectual nesse sentido que seja totalmente controlável pelo realizador que detém os direitos ou pela pessoa criativa que está em frente da obra. Só que a coisa não funciona tanto assim, né? Existem experiências muito críticas que já aconteceram. Hoje em dia não chega a ser não é mais comum, né? Mas há 10 anos atrás acontecia muito o público criava fanfics baseado em uma propriedade intelectual, como aconteceu a questão do Harry Potter, e uma criança de 12 anos recebia uma ação judicial por se apropriar da propriedade intelectual do Harry Potter através de textos, né? E assim por diante aconteceu com pessoas que faziam perfil de personagens no Twitter, personagens fanfilmes na internet. Então, não existia essa incorporação da produção do público. Então, um dos desafios que ela se coloca, e que ainda não existe uma solução muito bem dada, porque a cada projeto existem características diferenciadas dele, né? É como é que a gente pode incorporar essa participação do público. E essa participação não precisa obedecer um critério, vamos dizer assim, único, no sentido não existe uma fórmula única, né? Mas no sentido de se pensar projetos que sejam projetos novos a cada instante, que esses modelos que eles são propostos, eles sejam modelos propositivos iniciais, mas que eles sejam abertos a mudanças de acordo com o andamento dele. Então, há um desafio muito grande no campo de formação na área da comunicação, que isso já é algo mais presente, por exemplo, na área da computação, na área do design, né? Que é a questão de um certo projeto centrado no usuário, em alguns níveis, né, com a questão de testes, prototipagem, o que na nossa área da comunicação a priori não existe esse tipo de lógica. Tipo, não existe o pessoal chegar para isso eu estou falando na experiência aqui como docente, né? Chegar para você vai pensar um projeto e pensa nesse projeto, o João também tem essa experiência, né? Tipo, esse é um projeto inicial mínimo viável como um protótipo, né? E a gente tem essa constância direta com o aluno de graduação e também de especialização, que é já o profissional que está no mercado querendo se profissionalizar, né? E existe essa barreira deles não conseguirem pensar no nível de um projeto de comunicação que ele possa ser incremental a partir de um produto mínimo, né? E que esse produto mínimo ele possa crescer e se desenvolver como um produto audiovisual mais à frente, a partir da resposta do público, né? Nesse sentido. Então, existem essas dificuldades, essas barreiras e desafios que são pertinentes para a nossa área, na área de comunicação, que são gritantes no sentido de necessidade de atualização nesse profissional, que ele tem um pensamento não um pensamento de um artista que ele vai deter a obra e vai deter a regra das obras assim por diante, que é um pensamento mais tradicional e que é vigorante especialmente na área do audiovisual e cinema, mas de alguém que é propositivo de experiências, né? Que está aberto justamente essa troca de experiências, essa troca de criatividade junto com o público, e que isso pode acontecer em diversos níveis, né? E outro ponto também que é gritante é a questão de atualização no sentido de comunicação com outras áreas, especialmente com a área da computação, que a gente tem essa grande dificuldade, que eu percebo aqui na questão do curso como um todo, que existe na as pessoas terem um conhecimento com os profissionais dessa área, de saberem dialogar com eles, né, internamente. Então, tem níveis de diálogos, né, que são colocados desses projetos que eles têm que ser colocados de forma mais clara, e que aqui, não falo aqui no contexto brasileiro, mas talvez geral, há uma necessidade de exploração dessa questão de um intercâmbio maior, uma interdisciplinaridade, transdisciplinaridade maior entre áreas do conhecimento, no sentido de pensar o que seria esse designer transmídia, né? E o que seria o que o João também gosta de discutir, essa pessoa que pensa as plataformas, né? Porque quando a gente está pensando na questão de um projeto multiplataforma criativo, quando a gente pensa nessas propriedades intelectuais, vamos pensar assim, amplas, né? Já conhecidos, tipo Harry Potter, que eu já citei, Star Wars, ou mesmo aqui no Brasil, Irmão do Jorel, na área da área da animação brasileira, ou mesmo uma telenovela, né? Eles são espaços que eles não estão restritos apenas a uma dimensão de entretenimento criativo ficcional do mundo, né? Mas são espaços de participação também.
que as pessoas circulam ao redor desses lugares. Então, a gente pode até imaginar que esses lugares, né, que são meio que construídos através dessas propriedades intelectuais, utilizando-se dos meios de comunicação e redes sociais, eles são plataformas, de certa forma. Então, há uma construção, há que se pensar há que se colocar um pensamento, né, no sentido de que a área da comunicação é pensar em plataformas, não no nível tecnológico, mas no nível muito mais de troca de conhecimento entre as pessoas, pensar um espaço de trocas, de fato, né? E aí isso transcende a uma questão de nível tecnológico. E aí é necessário pensar um pouco de experiência nesse sentido, né? Só para encerrar, eu vou mostrar tipo alguns projetos com quais eu geralmente eu recorro um pouco para falar como vai nesse sentido de projetos que sejam pensados em multiplataformas e encaram a questão da participação do público, né? Só um minutinho. Que aí tem um projeto que ele já é antigo, que é de 2007, mas que ele é interessante para como pensar um tipo de projeto que ele é até próximo do que seria uma noção de design ficcional, né? Ou seja, pensar um mundo ficcional que ele tenha um tipo de implicação, ele traga uma solução real para um problema concreto no nosso cotidiano, né? Tem esse projeto do World Without Oil, que é de 2007, feito por emissoras públicas norte-americana e canadense, né, que era basicamente propor para o público que existe um mundo ficcional em que os recursos de petróleo acabaram, e aí esse público ele teria uma plataforma, que é um site, em que ele se imaginaria nesse site, dentro desse universo em que tudo acabou de petróleo, e encontrar soluções de forma colaborativa. Então, as pessoas alimentavam o site com textos, com vídeos, com áudios, com pesquisas deles próprios, né, se eles fossem pesquisadores, para meio que mostrar soluções para esse universo ficcional em que seria plausível para o nosso, né, no sentido de soluções. Então, seria um exemplo de projeto de comunicação extremamente aberto, né, em que é proposto meio que uma caixa de areia, né, em que o público ele cria o próprio conteúdo, ele vai trocando e participando do conteúdo. Então, ele parte de uma noção de um projeto que ele talvez possa algo mais próximo, que seria uma questão de uma discussão de meta-design, né? No sentido, vamos pensar o processo de um projeto de comunicação com a participação do público desde o começo, né? Tipo, vamos propor alguma coisa e eles vão ir propondo soluções e a gente vai encontrando ferramentas de como divulgar essas soluções que eles estão colocando, né? Aí também tem outros projetos, que esse é mais recente, que é o Arcana, que é de 2020, que ele é também participativo em certo nível, né? Ele se propõe a ser uma série que se passa integralmente num perfil de Instagram. Então, existe essa personagem que é a Joana, que o perfil dela está no Instagram, ele já se apresenta como um perfil de uma série ficcional, no caso, em que ela começa a fazer postagens e dando pistas que estaria sendo possuída por uma entidade misteriosa, né? E geralmente eles estão fazendo isso para fugir num aspecto de teoria da conspiração, para dizer que é um nível espiritual, né? Que quando se fala de teoria da conspiração hoje em dia é problemático, ou a questão de vigilância. Então as pessoas começaram a participar e dialogar com ela para tentar encontrar tipo de soluções, né, para esse problema que ela estava tendo de possuído. Então foi nesse nível, no sentido de como funciona como fosse quase um jogo, né, no sentido da atriz ela seria esse personagem do NPC de jogo, em que as pessoas conversavam e seriam meio que os jogadores tentando entender o que estava acontecendo, porque ela postava coisas, postava mensagens cifradas, né, como fosse a manifestação do espírito falando por ela. Então tinha um pouco desse sentido. E aí seria um nível de participação um pouco mais colaborativo, mas também já um nível controlado, né? Tem já outras experiências que seriam participativas, mas de certa forma controladas, que é vou citar que é o Scan, que é uma série europeia que antes dela ser criada, ela teve toda uma sessão de entrevistas com jovens da Noruega, se eu não estou enganado, né? Que é da estatal norueguesa, em que eles davam opiniões, eles discutiam com os realizadores quais eram as temáticas que iam ser discutidas nas linhas narrativas das séries, né? Como é que seria a questão dos perfis dos personagens. Então, houve uma participação muito efetiva do público-alvo na criação da série, né? E essa série, originalmente, ela não foi transmitida para a televisão, ela foi transmitida para redes sociais, para a internet, né? Tinham fragmentos espalhados na internet, que o público assistia de forma fragmentada. Depois, com sucesso, é que ele foi meio que agregado e apresentado como tal série televisiva na televisão, né? E é uma série que ela tem
é uma franquia, né? No sentido que ela tem desdobramentos tanto agora na Noruega, tem também nos Estados Unidos, Austin, tem na Espanha. Então, a cada território que essa franquia da série chega, ele meio que tenta aplicar o mesmo tipo de modelo de produção para esse país. Ou seja, ele chama os jovens, que já são jovens que já são fãs da série original, que essa série original explodiu, e esses jovens vão meio que construir junto com os realizadores como é que vai ser os aspectos dos personagens, como é que as temáticas da série original podem ser adaptadas para a realidade daquele país, né? Então tem essa questão do público, não como um todo, né, mas um recorte específico participar da produção. Então já seria um modelo um pouco, entre aspas, participativo, no sentido não interativo, né, mas no processo em si de criação. Penso que essa seria um pouco da minha fala que eu ia falar, que eu ia te dizer agora. Acho que a gente pode encerrar e partir para o debate, né, junto com o público e também com os presentes aqui. Muito obrigado. Então, estamos abertos. Eu só queria, assim, pedir para vocês, para a gente terminar, tipo, 10 minutos antes. Aqui, 10 minutinhos, tá? Por causa da palestra da Lúcia Santaella. Eu queria, né? Uma loja. Perfeito. Nossa, vocês podiam conversar entre vocês, né? Eu acho que tem muitas questões aí que se aproximam, não é? Eu gostei muito do que os colegas falaram, Suzete, mas quando o Marcos trouxe aqueles perfis, eu fiquei a fim de comprar um para fazer assédio sexual doidado por aí, né? Deve ser muito legal usar aquilo. Mas, Marcos, falando sério, como é que fica a questão da vigilância, da questão dos dados, mas pensando numa política, né, dos dados e essa questão da vigilância digital? Porque seria interessante fazermos um experimento, darmos um ataque de vigilantes em cima do perfil falso. Como ele se dá? Nós acusamos ele de ser um torcedor do Palmeiras, Corinthians, sei lá o quê. E como é que se dá o trabalho do ataque? Nós coordenamos nas redes sociais o ataque, né? Nós fazemos esse trabalho, é só botar as bolhas assassinas atrás que elas fazem o trabalho. Isso. Como fica quando o ataque é feito num fake, como é que se chama aí? Uma persona, fake? um perfil fake. O que a gente pode aprender com um experimento como esse da política dos dados? Essa hipótese você já fez, por acaso? Além de ser uma provocação interessante? Sim. Na verdade, eu não sei se existe alguma... Vamos pensar, focar o problema em definir se aquilo é fake ou não. Essa é uma questão séria de computação hoje em dia, e eu mencionei algumas coisinhas que são usadas. Olha, o fundo é de tal jeito, existem outras questões, por exemplo, os olhos às vezes não focam, né? Mas começa a ficar um pouco subjetivo. E se a lente estivesse desfocada realmente do fundo? É difícil, ela é mais subjetiva do que algorítmica. Então, e uma outra questão, esses algoritmos não estão parados no tempo, né? Eles podem trabalhar cada vez mais e podem, por exemplo, começar em pouco tempo a reproduzir, inclusive, o fundo. Eu sinceramente não sei se existe alguma maneira de prever esse tipo de uso, mesmo porque o que existe de tendência em computação, vamos supor, um computador quântico daqui a 10 anos pode talvez gerar aqueles perfis todos numa única instrução, ou pelo menos num único conjunto de instruções. Ele não precisa avaliar tudo que foi gerado para ver se estava bom ou se estava ruim, porque tudo que foi gerado está na memória ao mesmo tempo. Então, isso é muito louco, isso é algo difícil de imaginar, mas é algo que está na tendência, não? Ainda precisa de muitos bits quânticos para isso. É preciso ter um número de bits quânticos capaz de conseguir ter uma imagem daquela qualidade.
mas eu diria, eu não sou muito otimista nesse sentido. Eu acho que a tendência da virtualidade de criar perfis, ela está apenas no começo. Gostaria de dar uma mensagem melhor, mas eu não consigo. Não, ótimo. Um pouco o que o Alexandre também falou, né, na questão da automatização e tal. Um pouco muito próximo disso, né? Eu tinha uma dúvida, tanto para o Alexandre como para o Marcos, acho que eles podem, tipo assim, há quantos anos a questão da legislação da inteligência artificial aqui no Brasil, né? Esse ano que eu fiquei sabendo que estão querendo aprovar a lei sobre inteligência artificial, mas tipo, me pergunto se vocês têm algum tipo participam de debates a respeito, como é que está isso realmente aqui? Se está para a realidade brasileira ou se tipo é algo fora do normal que não faço nem ideia dos tópicos. Não, em que pé que está, eu não sei. Não saberia te responder isso. Eu estou na mesma que você também, estava sabendo que estavam querendo aprovar, né? Mas não sei como evoluiu, né? Esse tipo de informação, né? A gente tem que ir atrás, né? Dificilmente a gente vai ver alguma coisa assim na mídia, assim, mais a que a gente tem mais acesso diário, assim. Isso aí a gente tem que procurar mesmo, né? E é problemático, né, Alexandre? A legislação, qualquer que seja, ela chega sempre com uns 10 anos de atraso, isso sendo otimista. 10 anos em inteligência artificial é para a história até a atualidade, é algo difícil, realmente algo dificílimo de regulamentar, não? O Marco Civil da internet foram 7 anos discutindo, né? Eu acho que qualquer tipo de legislação relacionada a IA vai ser mais ou menos, deve ser no mesmo molde, vai levar, acho que, muito tempo, muita discussão, porque, assim, muita coisa, né, que tem hoje, não existe, muita coisa que vai aparecer daqui a alguns anos, não existe ainda hoje, vai demandar uma mudança na lei, provavelmente, então, eu acho que vai levar muito tempo se discutindo, viu? Vai ser algo parecido com o Marco Civil da internet. Tem um novo conceito, né, de metaverso. Agora a gente tem essa novidade aí, né? Até o Facebook mudou de nome, chama Meta por causa do metaverso, né? Pois é, né? Ainda não li muito sobre o assunto, mas eu entendi que é assim, tipo aquele universo virtual, né, Marcos, que a gente imaginava com todas as coisas acontecendo e que talvez agora a tecnologia, só que vai ser de uma empresa, né? O Facebook vai virar um metaverso, não sei o que vocês estão a par dessas questões. Todas as vezes que eu tentei entender o que era, que eu pedi para alguém que estivesse mais a par me explicar, eu olhava e falava, cara, qual que é a diferença disso do que foi o Second Life 15 anos atrás? Não, e dos mundos virtuais, interativos, bom, enfim, não era... Eu fico pensando, eu fico ouvindo e falo, parece que estão me explicando como era o Second Life 15 anos atrás, eu não sei. E aquilo lá também não durou quase nada. Eu fico um pouco, assim, não é descrente disso, mas eu fico pensando assim, quando qualquer tipo de usuário, né, qualquer pessoa vai utilizar uma tecnologia, alguma ferramenta digital, ela vai lá porque ela tem um objetivo, ela tem alguma tarefa que ela quer realizar, ela usa a ferramenta como um suporte. Se ela quer se comunicar com alguém, eu fico imaginando que ela vai optar por algum tipo de aplicação mais simples, né? Você pega o WhatsApp. Por que o WhatsApp é um fenômeno? Todo mundo usa. A gente fala, nossa, minha avó usa o WhatsApp. Não, minha avó... Mas os jovens não usam, né? Depende da... Mas essa questão tem a ver com aquela questão que eu fiz antes para o Marcos, para você. Me parece que assim a lentidão com os direitos, como os direitos humanos entram na internet, é muito mais, a questão é mais complexa do que aparenta, que a gente não... Porque, por exemplo, o Facebook, etc., são empresas que estão atirando no metaverso por conta da falência do modelo de negócio. Mas é uma falência que se dá em cima da falta de cuidado com os direitos humanos.
sabemos que eles manipulam eleições pelo mundo inteiro, eles fazem parte desse jogo. Então, na medida que essas redes sociais são destroçadas, mas não pela tecnologia, mas simplesmente porque as pessoas não aguentam mais a política de não ter respeito com os direitos humanos, eles se jogaram com tudo na tecnologia de novo, como se a tecnologia fosse a linha de fuga dos direitos humanos. Então, nós temos esse eterno combate. Não quer dizer que esteja tendo um avanço. Eu não vejo avanço nisso. Sim, é o Segundo Life de uma empresa, talvez, com os bancos, com o dinheiro deles, tudo ali. Não vai, né? Mas em todos os aspectos, a inteligência artificial também tem isso, essa, como é que se chama, essa estética retrô toda hora. Vai e não vai. Mas se a gente for ver, tem um limite que é exatamente o que nós podemos ou não podemos fazer com a inteligência artificial aplicada ao ser humano ou não. Essas relações, esse conjunto, me parece que é onde a coisa pega. Uhum. E que nós não estamos, na academia, aprofundando essa discussão. Nós estamos muito na frente ainda, assim, no sentido de uma reação, né? Não se fala abertamente, né? De como que essas questões que são socialmente colocadas interferem na tecnologia. Nós ficamos muito no político ideológico, vamos assim dizer. Existe a noção de difamação dos sujeitos, existe a questão da anulação dos sujeitos, e nós participamos do folclore da mídia. A universidade não pensa o que está por trás dessa questão, né? Como assim, né? É a tecnologia que está aí, nós que estamos aqui, mas não. A difamação é uma questão política social, não tem a ver uma relação com a outra, mas tem tudo a ver. Por isso que eu achei interessante o deepface aí. Você cria uma complexidade do imaginário do sujeito que acho que é muito fácil fazer certo ativismo quando se depara. E se o ser humano for fake nesse jogo que você está fazendo? Você vai parecer um tolo. E quando a sociedade se vê como tolo, o que ela faz? Quando ela está enfronhada numa disputa que só ela está imaginando, a tecnologia não está imaginando essa disputa, mas a tecnologia tem seu imaginário, né? Uhum. Eu acho que é aí que tem um embate que não aparece bem quando a gente vê isso. Para mim é um desespero do Facebook, não tem mais nada o que fazer, tem bilhões para gastar, está jogando no fogo, assim, queimando o dólar, como se diz, aqueles bang-bang, o cara acende o dinheiro com o dólar dele. Só isso. Eu não consigo imaginar, pelo menos o que eu tentei entender sobre o metaverso, nada muito novo, né? Quando começa, você falou, mas isso aí não faziam isso 10 anos atrás, em tal plataforma, né? E eu acho que é aquilo que eu estava falando, né? Quando eu exemplo do WhatsApp, talvez o segredo dele seja a simplicidade, né? Agora, para eu me comunicar com alguém, eu vou ter que entrar num ambiente virtual, controlar um avatar e até um outro ponto, e encontrar a pessoa para mandar uma mensagem para ela. Nossa, a gente está até com medo de sair na rua, né? Eu acho que vai... Sim, mas a questão é, eu posso... né? Tudo sim, mas hoje eu tenho medo. Fechadinho, assim, né? Então, Suzé, mas aí volta aquilo que foi o caos do Segundo Life. Essas regras, né, do politicamente no social não valeu no Segundo Life. Então, rolou uma esbórnia que destruiu a plataforma. Verdade. Então, como é que um sujeito caminha dentro do metaverso? Com que direito ele pode ir até alguém e se dirigir para conversar? É isso que eu estava falando. Uhum. Eu ainda percebo como uma bolha, mas uma bolha alimentada justamente pela questão dos jogos, porque se não fosse o Roblox, se não fosse o Fortnite, se não fosse outros jogos como o GTA, que estão dando muito sucesso com um público muito jovem, né? Talvez o pessoal não tivesse tão tentando ressuscitar isso, né? Mas só que é aquela coisa. É aquela coisa. O Facebook, ou seja, os jovens se distanciaram, né? Imagina, o que a gente vê nas redes sociais, imagine isso naquela algoritmo quântico que o Marcos propôs, que seria o metaverso. O que seriam as relações sociais? O que foi o Segundo Life? Lembra? O que virou o Segundo Life? Então, eu tô querendo citar uma coisa que fez algum sucesso, mas ninguém fez aquilo ali pensando no Second Life, o pessoal fez pensando em jogo, só foi ampliando o serviço, que é aquela coisa. O jogo tem uma regra, né? Mas tem uma pergunta aqui, olha, pessoal, do público, só para desculpa. A gente fechar, posso passar?
que para mim, assim, é o novo mundo plataformizado, um abandono do corpo que já se encontra paralisado ou imobilizado. Estamos querendo viver e já vivemos aqui nesse lugar. Imagina esse retina com computadores quânticos. Bom. Vou tomar cerveja. Vamos tomar uma cerveja. Tomar cerveja não tá, porque a gente tem que ir para a palestra da Santa Ela. Vamos, Sim. então? Vamos. Valeu. Gente, super parabéns, assim, amei ver vocês. O texto, vocês vão escrever durante as férias. Início de fevereiro a gente vai pedir, tá bom? Tipo assim, mande um texto. Ok? Tá bom. Beleza. Super obrigada, hein, pessoal. Obrigado a Beijo. vocês. Beijos. Obrigado, gente. Obrigadão Até mais. aí, Tchau. Dário, professor, pessoal, Santa Ela. Gostei Oi, muito da Aline. apresentação, viu? Até mais. Quietinha, mas tô na escuta. Valeu. Vamos lá. Bom Valeu, trabalho. obrigada. Tá. Um Tchau, beijo. tchau. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. Até já, né? tchau.